Já parou para pensar na força que existe dentro de você para reconstruir o que parece perdido? Hoje, vamos mergulhar na história de um homem que nos ensina exatamente isso. Uma história sobre fé, coragem e reconstrução. A história de Neemias. Imagine receber uma notícia que despedaça seu coração. Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Ele era um copeiro do rei, uma posição de confiança. Mas seu coração estava em Jerusalém, a cidade dos seus antepassados. Quando soube que os muros da cidade estavam em ruínas e suas portas queimadas, ele não se conformou. Ele sentiu a dor, chorou e jejuou. Mas a tristeza de Neemias não o paralisou. Pelo contrário, ela o moveu para a única direção que realmente importa: a direção de Deus. Ele orou. Não foi uma oração qualquer, mas um clamor sincero, reconhecendo suas falhas e as do seu povo. Mas, acima de tudo, lembrando a Deus de suas promessas. Ele sabia que, mesmo diante da destruição, a esperança não estava perdida. E aqui começa a nossa primeira grande lição. Antes de colocar as mãos na massa, coloque seus joelhos no chão. A oração não é o último recurso, é o nosso primeiro passo. É na conversa com Deus que encontramos clareza, força e a direção para agir. Com o coração fortalecido pela fé, Neemias agiu. Ele não esperou que outra pessoa resolvesse o problema. Ele foi até o rei Artaxerxes e, com uma coragem que só Deus pode dar, pediu permissão para ir a Jerusalém e reconstruir os muros. E Deus, que ouviu sua oração, tocou o coração do rei, que não só permitiu sua partida, como também lhe deu recursos para a obra. Isso nos mostra algo poderoso. Quando você decide se mover na direção do propósito de Deus, Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele prepara o caminho e coloca os recursos necessários em suas mãos. A sua parte é ter a coragem de dar o primeiro passo. Mas não pense que o caminho foi fácil. Assim que a reconstrução começou, a oposição se levantou. Sanbalate, Tobias e Gesem zombaram, desprezaram e tentaram de tudo para parar a obra. Eles diziam: "O que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei?" Eles tentaram plantar a semente da dúvida e do medo. Quantas vezes isso acontece conosco? Quando você decide reconstruir sua vida, sua família, seus sonhos, vozes de desânimo surgem. Pessoas, e às vezes até nossos próprios pensamentos, tentam nos convencer de que não vai dar certo, de que não somos capazes, de que é melhor desistir. Qual foi a resposta de Neemias? Ele não discutiu, não perdeu tempo com a negatividade. Sua resposta foi uma declaração de fé. O Deus dos céus é quem nos dará sucesso. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução. Ele manteve o foco na sua missão e na sua fonte de força. A obra continuou, e o povo trabalhava com um ânimo incrível. Mas a oposição ficou mais forte. Eles planejaram ataques, ameaçaram os trabalhadores e tentaram desmoralizá-los. O medo começou a se infiltrar. E é nesse momento que Neemias nos dá uma aula de liderança e perseverança. Ele não ignorou o medo, ele o enfrentou. Organizou o povo de uma maneira genial. Com uma mão eles construíam, com a outra seguravam uma arma. Metade do povo trabalhava enquanto a outra metade vigiava. A mensagem era clara: estamos prontos para trabalhar e prontos para lutar. Isso é um princípio para a nossa vida. Enquanto você reconstrói as áreas destruídas, precisa estar vigilante. Proteja seu coração, sua mente e sua fé. Haverá dias em que você terá que construir com uma mão e lutar com a outra. Lutar contra o desânimo, contra a mentira, contra a vontade de parar. E Neemias os encorajava dizendo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por suas famílias, por seus filhos e por seus lares. Sua luta não é só por você, é por tudo aquilo que você ama. A reconstrução dos muros de Jerusalém não era apenas sobre pedras e argamassa. Era sobre restaurar a identidade, a segurança e a honra de um povo. Era sobre criar um ambiente onde a adoração a Deus pudesse florescer novamente. Talvez hoje, os muros da sua vida estejam em ruínas.
Talvez seja seu casamento, suas finanças, sua saúde emocional ou seus sonhos que foram deixados de lado. Olhar para os escombros pode ser desolador, mas a história de Neemias é um convite divino para você. Olhe para a sua situação, não com conformismo, mas com o coração de Neemias. Chore se for preciso, sinta a dor, mas depois, levante-se e ore. Entregue os escombros nas mãos do maior construtor de todos. Confie que ele tem um plano de restauração para você. E então, com fé e coragem, comece a agir. Coloque o primeiro tijolo, dê o primeiro passo. Não se intimide com as vozes que dizem que é impossível. Lembre-se, com uma mão você constrói, com a outra você se defende. Mantendo sua fé como um escudo. Em incríveis 52 dias, os muros de Jerusalém foram completamente reconstruídos. O que parecia impossível se tornou um testemunho poderoso do que Deus pode fazer através de alguém comum, mas com uma fé extraordinária. Quando os inimigos viram, eles ficaram desanimados, porque reconheceram que aquela obra havia sido feita com a ajuda de Deus. A sua restauração será um testemunho. A sua volta por cima vai mostrar ao mundo que o seu Deus é real e poderoso. Assim como Neemias, confie em Deus e continue firme. Mesmo em meio aos escombros, Ele te dá a força e a estratégia para reconstruir tudo o que foi perdido. Não desista. A sua história de reconstrução está apenas começando. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Fique firme, a sua vitória está a caminho.